Olá, pessoal! Hoje eu irei apresentar o estudo de caso do desabamento repentino de uma prumada em um prédio residencial com 34 anos de idade. A disciplina é Teoria das Estruturas 2, lecionada pelo professor Tobias Ribeiro. O grupo é composto pelo Gabriel Lucas e por mim, Thalita de Freitas. No dia 24 de janeiro de 1996, ocorreu o desabamento de uma prumada em um prédio residencial localizado na zona norte de São Paulo. O desabamento foi repentino, enquanto o prédio estava ocupado e em pleno funcionamento. As medidas adotadas em sequência ao desastre foi que a Defesa Civil ela decretou a evacuação imediata dos moradores por não saber as causas até então e para evitar trepidações e agravar a situação, o trânsito também foi interditado. As hipóteses inicialmente descartadas foram que o prédio não havia sido atingido por qualquer impacto externo e também não havia vazamento de gás e não havia nenhum indício de explosão. O trabalho realizado pelos peritos do ICCE, Instituto de Criminalística Marcos Eboli, descartaram a influência de um mau comportamento da fundação, devido ao pilar situado na quina da prumada, que ainda apresentava um aspecto normal e no nível do terreno. Todas as lajes, elas foram executadas em concreto armado e era maciça. As lajes de piso possuíam espessura de 7 centímetros, já as da cobertura possuíam espessura de 5 centímetros. A laje dos 6 pavimentos, elas apresentaram uma ruptura com fragmentação em pedaços pequenos, enquanto a laje do teto rompeu-se em grandes pedaços. Após 19 anos do término da construção do edifício, foi acrescentado ao prédio o apartamento de cobertura. Ela foi realizada da seguinte maneira: sobre a alvenaria antiga, foi acrescido paredes para sustentação do teto, ou seja, o que antes era cobertura do pavimento 6, se tornou o piso da cobertura. A imagem A, ela apresenta a primeira solução, que foi a de pintura asfáltica, porque inicialmente a laje da cobertura ela era descoberta e sobre ela foi aplicada essa pintura asfáltica impermeabilizante. O que se mostrou ineficiente partiu para a segunda solução adotada, representada pela imagem B, que eles cobriram a laje com um telhado em 3 partes e com 4 águas e apoiada em 2 calhas. E aí teve que fazer uma nova remodelação, que foi essas 2 águas apoiadas em uma calha, e estava em fase de acabamento quando aconteceu o desastre. Bom, como dito anteriormente, construíram a cobertura acima do pavimento 6, que até então era o último, e começaram as reformas no telhado, que até então era descoberto. No segundo apartamento de cobertura, construíram uma parede divisória para aumentar mais um cômodo. Essa parede era apoiada diretamente na laje de piso, que antes era a laje de cobertura do último pavimento. Essa parede divisória recebia os esforços do telhado, que estava sendo construído, e da laje de cobertura, e transmitia esses esforços para a laje de piso. Os momentos fletores, devido a essa carga vertical, provocou o surgimento natural de flechas que produziram uma rotação na cinta de amarração, fazendo com que as paredes acima do piso fossem para dentro da cobertura e as paredes de baixo fossem para fora do apartamento. Como dito anteriormente, as lajes eram feitas de concreto armado e nesse tipo de estrutura o aço e o concreto fazem um trabalho solidário. O aço fica responsável por resistir aos esforços de tração, já que o concreto não possui resistência à tração suficiente para absorver os esforços solicitantes. Uma característica fundamental para garantir a funcionalidade dessa estrutura é a aderência entre as barras de aço e o concreto. No caso da estrutura analisada, o tipo de aderência era mecânica. Ela é provocada pelas nervuras existentes na superfície da barra de alta aderência e pelas irregularidades da laminação, no caso das barras lisas. Essas saliências criam pontos de apoio no concreto que causam uma resistência ao escorregamento entre a barra de aço e o concreto. O que aconteceu foi que na laje de cobertura, que antes era descoberta, ou seja, não tinha um sistema para proteger da chuva e da umidade, começou a ter infiltrações e o concreto armado ficou desprotegido. Começou então a formar uma crosta de ferrugem na superfície das barras de aço, o que prejudicou e diminuiu a aderência. Essa laje passou a não resistir tão bem à tração, e isso aumentou as flechas em valores acima do normal, do natural,
e, por consequência, aumentou também a rotação da cinta de amarração. Bom, conclui-se então que o que causou esse acidente não foi a idade avançada da estrutura de concreto armado, nem a fundação ou nenhuma explosão, nem nada do tipo, e sim a soma de dois fatores. Primeiro, a precariedade na manutenção do telhado, que fez com que as chuvas e a umidade causassem as ferrugens nas barras de aço. Primeiro, antes do pavimento de cobertura ser construído, a laje do último pavimento já estava sofrendo com a chuva, porque não tinha um telhado, e depois que construiu o pavimento de cobertura, a laje do pavimento de cobertura também passou a sofrer com a chuva e ter as barras de aço enferrujadas, já que também não tinha um sistema de proteção. E o outro fator é a má concepção estrutural dos acréscimos, que são o pavimento de cobertura, a parede divisória em um dos apartamentos de cobertura e o próprio telhado, que aumentaram as cargas verticais que a estrutura tinha que suportar. Daí o problema foi aumentando cada vez mais com o passar do tempo, até que a laje de piso perdeu a sustentação e começou o desmoronamento. As paredes e lajes desabaram umas sobre as outras em efeito cascata. Bom, no desmoronamento, 2 pessoas morreram atingidas pelos escombros, sendo uma moradora e um funcionário, e uma outra moradora que caiu do 3º andar até o térreo ficou gravemente ferida. A gente até que pesquisou em arquivo de jornal antigo e na internet não achou nenhuma informação do nome do prédio, do nome do edifício, para ver como que está hoje. E é isso.